Boa noite a todos. Boa noite, é muito bom receber todos vocês aqui. É uma alegria para nós toda vez que podemos nos reunir em nome de Jesus, porque Ele é o centro para adorá-lo, para entronizá-lo no meio dos nossos louvores, para encher o nosso coração com a sua palavra, com conhecimento da sua vontade, na verdade. Então sejam todos bem-vindos. E sintam-se, todos os rapazes que estão aqui, que vêm da Missão Peniel, sintam-se todos à vontade também. O nosso convidado aqui, Klinger, é um nome difícil. Sejam todos bem-vindos, os irmãos que normalmente estão conosco. É uma alegria nós podermos estar juntos e podermos refletir sobre a palavra de Deus, com um só coração, com um só desejo de conhecer mais e mais o nosso Senhor Jesus. Então, eu gostaria de iniciar esse tempo partilhando algo com vocês, que Deus vem há algumas semanas já falando comigo a respeito de uma palavra. Ela está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 6. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes é depois de Provérbios, né, gente? 11, 6. Assim está escrito. Todos acharam? Sim. Sim? Amém. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Essa palavra tem estado no meu coração há semanas, me trazendo uma reflexão sobre a constância da semeadura, a constância de semearmos boas sementes, porque nós não sabemos quando e como ela vai germinar e como ela vai crescer. E lendo o livro de Oséias, que nós estamos num grupo de pessoas lendo os profetas menores do Antigo Testamento, no capítulo 10 de Oséias, ele também fala: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Se vocês não cultivarem a maldade e juntarem uma farta colheita, se vocês cultivarem a maldade, vão juntar uma farta colheita de pecados. Mas se semearem e cultivarem a boa semente, vão colher amor. E Deus tem falado ao meu coração sobre essa questão de semente há algumas semanas. Tanto que na semana passada, no culto, no café de pastoras, essa era uma das palavras que a Flávia e eu tínhamos conversado a respeito de ser também ministrado. E nas coincidências de Deus, o Cris ministrou uma palavra sobre semente semana passada, né? E aí então eu entendi que era tempo dele partilhar conosco o que Deus falou ao seu coração a respeito de sementes e de semeadura, já que este é o que o Espírito está falando ao meu coração em especial. Então, vamos entregar a noite para o Senhor, entregar os nossos corações, para que seja arado o coração, o solo do coração endurecido, e a semente da palavra que vai ser semeada na noite de hoje, ela
produza primeiro em nós uma germinação, um crescimento e uma frutificação, para que possa também fazer isso na vida das outras pessoas. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por podermos estar reunidos em Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque há um mesmo Espírito atuando em nós, Senhor. É o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, que nos ensina como viver dentro da verdade da Tua palavra. Tudo que nós queremos, Senhor, é viver segundo os Seus preceitos, segundo as Suas determinações, segundo aquilo que Tu sonhaste para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós entregamos essa noite nas mãos do Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E queremos, através dos nossos louvores, entronizar a Ti, Senhor. Dizer o quanto Te amamos, dizer o quanto reconhecemos que tudo vem de Ti. Tudo. Não existe nada que não venha de Ti. Todos os frutos vêm de mim, diz Tu, ó Deus e Pai, também no livro de Oséias. Eu sou como a árvore que é sempre verde, e todos os Teus frutos vêm de mim. Então, em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe os nossos corações e nos guia para que sejamos agradáveis a Ti nessa noite, para que o nosso louvor suba como um incenso suave até as Tuas narinas e a gratidão no nosso coração alegre o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Pode deixar. E agradecer-te por toda a nossa vida. Só Tu és o Deus. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é. Seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é Senhor, nós temos a vitória. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor.
Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande.
dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor que é o bom pastor, o nosso Senhor que é a água da vida, o nosso Senhor que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos por podermos ter o privilégio de te conhecer. E neste momento nós queremos chamar as crianças aqui à frente, para que também possam continuar no seu aprendizado do grande eu sou. Amém? Cá, vem, Isa. Amém, Senhor. Pai, nós te bendizemos e te glorificamos por estarmos podendo transmitir a tua palavra para uma nova geração. Nós sabemos que tu és um Deus de gerações. E quando nós podemos, Senhor, transmitir aquilo que cremos e que temos vivido para uma nova geração, nós sabemos que ela vai além. Porque os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E o guerreiro atira as flechas e elas vão mais longe do que a gente está. Então, como pais, como pessoas mais velhas aqui, nós queremos sim, Senhor, preparar essas flechas para que elas vão muito mais longe do que nós. Obrigada por isso, Senhor. Abençoamos a cada um aqui nessa noite, para que receba a tua palavra no coração e para que seja fortalecido e frutifique, assim como também vai acontecer conosco. Abençoa a Angelita, Senhor, que a tua palavra flua através dela, que tudo aquilo que tu preparaste nos céus, Senhor, seja derramado através dela na vida de todos essas crianças e jovens que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, amados, eu agora queria chamar o pastor Cris, para orar por ele. Amém. Para quem não sabe, né, nós conhecemos Walter e eu, o pai do Cris, desde quando ele ainda morava em Blumenau e trabalhava num restaurante de cozinha chinesa. Lá nós conhecemos o Sérgio. Há quantos anos atrás, né? Eu acho que tu não eras nem projeto. Então é uma alegria poder ver o homem que você se transformou, que Deus fez, né? Porque foi o Senhor que te criou e o Senhor que te transformou e está te fazendo segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém. Então nós aqui como igreja te recebemos e te abençoamos. Amém. Para que tu sejas canal do Senhor para as nossas vidas, assim como tu tens sido para a vida de tantas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, vocês me ouvem bem? Bem, sim. Muito então bem. Eu posso ficar sem microfone, pastor? Eu prefiro, porque lá eu falo assim também e o aparelhozinho aqui me incomoda. Amém, gente? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, né? De fato, nós temos uma história antiga. O meu pai, ele era um bandista, e ali na nossa rua, em Ipiranga, falavam que a casa da esquina, de frente à casa da pastora Heloísa e do pastor Walter, aquela casa era de um pastor. E a casa da pastora Heloísa e do pastor Walter era uma casa de encontros do mal. Então o que a gente entendia, as pessoas que viviam ali, o que era dito para nós, é que na casa deles eram feitos rituais para o inimigo. Então, olha como o inimigo trabalha. Ele fazia com que a gente tinha medo da casa deles, e o homem da frente, que a gente não sabe quem é até hoje, era o bendito do pastor. É que o sobrenome é pastor. Ah, o sobrenome é pastor? Então a gente tinha medo da casa da pastora Heloísa. Essa é boa. É verdade. O engano das trevas.
né? Para quê? Para a gente não se aproximar da luz de Cristo, né? O engano, ela tinha 2 cachorros pretos, assim, eu me lembro, nós tínhamos medo daqueles cachorros, né? Mas glória a Deus pela vida deles, que oraram pela minha família, né? Tenho certeza que aconselharam também os meus pais, oraram e intercederam pelos meus pais, e hoje a gente está aqui podendo compartilhar esse testemunho, a palavra do Senhor ao coração de vocês. Amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Isso. 1 Coríntios, capítulo 3. 3, né? Isso. Vamos ler o versículo 4 em diante. 1 Coríntios 3, versículo 4. Diz assim a minha versão: pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. O meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega tem o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? As pessoas deixaram de olhar para Cristo e começaram a olhar para o homem. Deixaram de dizer que eram servos de Cristo e passaram a criar partidos, preferência de liderança. É uma idolatria por uma pessoa. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí o que ele está dizendo? Quem é Apolo, quem é Paulo? São servos por meio de quem creste. Um plantou e um regou, mas o crescimento é dado por Deus. Então, a glória é do Senhor. Amém? Essa aqui é só uma introdução. Eu queria que ficasse bem claro que um semeia a palavra de Deus, o outro rega e fortalece essa palavra que foi semeada, mas o crescimento provém de Deus. Amém. Ninguém pode se vangloriar diante do Senhor. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos servos de Deus. Cada um receberá segundo o seu trabalho, mas a glória é sempre do Senhor. Amém? Amém. Ficou claro? Então, o crescimento provém de Deus. Queria que vocês abrissem agora, e é o texto que eu quero compartilhar, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Amém? Amém. Alguém está na misericórdia? Não? Todo mundo achou?
Marcos capítulo 4. Diz assim, versículo 3. Ouçam, um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. As sementes cresceram muito depressa, ou a semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda. Mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Versículo 10. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito: vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Quero dar uma pausa aqui. Jesus, ele vai fazer um ensino para uma grande multidão. Jesus, ele vai trazer um ensino para uma grande multidão. E ele prega a parábola do semeador. Quando ele acaba de pregar a parábola do semeador, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: quem tem capacitação para compreender espiritualmente o que eu vou dizer, ouça. Agora Jesus, ele sai do meio da multidão e ele está sozinho com os seus discípulos. E os seus discípulos dizem: mestre, o que o Senhor quis dizer com a parábola? E Jesus diz: a vocês quem? Os meus discípulos, é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Essa palavra mistério, eu tenho uma Bíblia de estudo, ela está em negrito. Esse mistério, essa palavra mistério, ela significa algo que humanamente é impossível saber e exige uma revelação especial de Deus. Então Jesus está dizendo para os discípulos: a vocês é permitido saber o mistério, mas aos de fora não é permitido. Aos de fora tudo é falado por meio de parábolas. Eu queria que a pastora Heloísa, se pudesse, lesse a versão dela, o versículo 11 e 12, por gentileza, pastora. A versão da senhora. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Segue, por gentileza. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Por que Jesus prega por parábola, irmãos? Tu já parou para pensar por que Jesus prega por parábola? E por que Jesus disse: a vocês é permitido e a eles não é permitido? Porque se eles pudessem ouvir, se eles pudessem enxergar, eles se converteriam e eu os perdoaria. Isso aqui é um parênteses para te estimular a buscar o conhecimento da palavra. Por quê? Porque a gente é omisso no nosso serviço em relação ao reino, porque tu não sabe o valor da graça.
Se tu imaginasse o valor da graça de Deus sobre a tua vida, tu não faria as coisas que tu faz. E tu não deixaria de fazer o que tu deve fazer. Quem aqui morreria por um parente? Um filho. Quem morreria por um estranho? A gente não morre por um estranho porque a gente não entende a graça. Que é um favor que tu não merece, mas Deus te deu de graça. Deus, ele está sentado no trono e Jesus fala o seguinte: ninguém vem a mim, a não ser que o meu Pai que está no céu o trouxer. E todo aquele que ele me der, de modo nenhum eu lançarei fora. Como que Jesus pode falar isso se Deus deu Jesus para todos? Desculpa, eu só estou aguçando a tua mente para tu entender sobre o que eu quero falar de semeadura. Jesus tem uma multidão e ele dá um ensino. Agora ele está com os discípulos e ele diz: a vocês é permitido conhecer o mistério, mas a eles não, porque nele se cumpre a profecia de Isaías. Isso aqui é uma profecia. Eles vão ver, mas não vão entender. Vão ouvir e não vão compreender. Por quê? Porque eles não têm ouvidos para ouvir. Se eles pudessem ouvir e compreender, eles se converteriam e eu os perdoaria. É um parênteses. Vamos seguir. Então Jesus perguntou: vocês não entendem essa parábola? O que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. Irmão, a semente mais importante que nós temos é a semente da palavra. Porque a grande maioria dos nossos irmãos, que lhes falta o entendimento, pegam esse versículo de que se tu der uma oferta de 10, ele vai multiplicar 30, 60 e 100. Mas ninguém está falando de dinheiro. A semente que produz 30, 60 e 100 é a semente da palavra de Deus. Toda pessoa chamada por Deus recebeu poder para ser testemunha. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E sereis o que? Minha testemunha. Irmão, a palavra, a semente mais importante que Deus te deu é a semente da palavra de Deus. O semeador, o lavrador sobre o qual falei, semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração de Deus. É aquela pessoa que tu prega para ela, mas ela não entende nada. É uma palavra que bate e ela cai, ela se perde, não produz nada. O caminho duro, versículo 15, o caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra de Deus que foi semeada no coração deles. 16. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essa pessoa permanece por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições promovidos por causa da palavra, logo abandonam a fé. É aquela pessoa que ela está cheia de problema e tu apresenta para ela Jesus. E tu apresenta para ela um Jesus que vai resolver os teus problemas, ou que vai resolver os problemas dela. Então, ela está com o casamento arruinado, ela está com a empresa falindo, ela está ali toda estrupiada.
ela não tem para onde correr. Aí tu vai lá e apresenta Jesus para ela, mas tu apresenta um Jesus que está ali para resolver os seus problemas. Tu não fala do pecado dela, tu não fala da espiritualidade dela que é morta, tu apresenta um Jesus, Papai Noel. Ela recebe o que tu apresentou com alegria, e ela vai no culto, ela chora, ela faz a oração, escreve meu nome no livro da vida, e ela começa a participar. Mas quando começam a surgir os problemas promovidos por causa da palavra de Deus, ela abandona. Por quê? Porque a palavra de Deus que tu semeou no coração dela é uma palavra onde ela vem para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Jesus falou o seguinte: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: por causa de mim sereis odiados de todas as nações. Jesus disse: queres vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. O problema é que ninguém evangeliza os outros dizendo que existe uma cruz para carregar. Ela faz o quê? Ela abandona a fé. Então a primeira não produz nada, a segunda é uma apóstata. É alguém que recebeu a palavra com alegria, mas quando começou os problemas promovidos por causa da palavra de Deus, ela abandona. Quando começa a perseguição dentro da casa, dentro da família, irmão, Jesus falou lá em Mateus 10, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer uma espada. Quando eu me converti, o Charles até era da época da Calvário, meu pai já ia lá há muitos anos, acho que até o Charles já sabia, né? A minha mãe também, a minha mãe era batizada lá na Calvário. Acho que mais ou menos uns 10 anos antes de eu me converter, a minha mãe era batizada. Mas a minha mãe não se converteu. A minha mãe continuou fazendo as coisas que ela fazia. Eu era um traficante, um ladrão, tudo de ruim que tu pode imaginar eu era. Só dei problema. Quando eu me converti, eu passei a ir para a igreja. Qual é o desejo da mãe? Que o filho vá para a igreja, que o filho se batize, né? E eu estou vivendo uma vida com Deus, não vendo mais droga, não minto, não toco na Flávia porque a Flávia não era minha esposa, vou trabalhar no restaurante, estou fazendo tudo certo. Passados-se alguns meses, 2 meses eu acho, era o batismo nas águas. E eu estou me preparando para me batizar e a minha mãe disse: se tu se batizar eu te boto na rua. Tu, a tua mulher e o teu filho. Ué, mas a senhora não é batizada na Calvário há 10 anos, por que eu não posso me batizar? Se a alegria de uma mãe é ver um filho indo para os caminhos de Deus. Jesus falou: não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, genro contra sogra, sogra contra genro. Os piores inimigos estão dentro da casa. Eu disse: não tem problema, mãe, eu vou me batizar. E eu fui me batizar. Peguei a Flávia e fui me batizar. Quando eu saí da água do batismo, no meio da multidão estava o meu pai. E o meu pai veio, me deu um abraço na Flávia e disse: eu estou muito feliz por vocês. Não te preocupa, Cris, que com a tua mãe cuido eu. Pode voltar para casa. Por que meu pai não falou isso antes de eu me batizar? Porque Deus estava provando o meu coração. Que tipo de terra nós somos? Que tipo de terra tu és? Porque ele está falando de uma terra que é a tua vida, é o teu coração. Tu é aquele que as pessoas falam de Jesus para ti e isso não produz nada? Ou tu é aquele tipo de pessoa que recebeu a palavra com alegria, mas quando começou os problemas por causa da fé, tu diz: então, quer saber, eu não vou me batizar porque senão eu vou ficar na rua. Aí a gente vira um apóstata, a gente abandona. Então a primeira terra se perde,
a segunda terra se perde. Versículo 18. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. E em particular, para mim, essa aqui é a mais importante do texto. Vamos lá. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, essas coisas, preocupação do mundo, ilusão da riqueza e sedução pelas coisas boas, sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que elas não produzem frutos. Recebeu a palavra de Deus, foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, batizou nas águas, participa do culto, é dizimista, é ofertante, até mudou as suas condutas. Mas as preocupações do dia a dia, a ilusão das riquezas, lá em casa eu tenho um ditado, medalha, 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 sabe? Lembra daquele cachorrinho lá do desenho do Corrida Maluca? Mutli, medalha, medalha. É isso. As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e a sedução pelas coisas boas, tudo isso é como espinhos que sufocam a mensagem de Deus e tu não produz fruto. Um evangelho de prosperidade financeira e adquirir, ficar correndo atrás dessas coisas, não é o evangelho de Deus. Ele não vai produzir nada. Tu até cresce, mas tu não produz. Por quê? Porque está invertido o valor da mensagem, ou o sentido da mensagem. Irmãos, eu convido e desafio vocês. Nenhuma vez tu vai falar para Jesus mandar tu buscar riquezas terrenas. Nenhuma vez. Se tu achar, eu jogo as minhas Bíblias fora, fecho a casa penial e vou embora. Me diz um ensinamento bíblico de Jesus que tu tens que correr atrás de riqueza na terra. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente quer deixar uma herança para os nossos filhos. A gente não quer deixar um legado. Toda a vida, lá na Casa Peniel, eu falo para aqueles meninos que estão lá. Existe herança e legado. Herança é algo que tu vais batalhar a vida inteira para construir, vai deixar milhões para os teus filhos. Se eles não tiverem um princípio, eles vão acabar com aquilo que tu fez. Agora, um legado, eles podem ser as pessoas mais humildes da terra, mas eles vão dar continuidade ao ensino e eles serão lembrados por gerações. Aleluia. A importância do semeador. Eu tenho uma esposa, 2 filhos, eu tenho uma mãe que morreu e eu tenho um filho que morreu. Se Deus falasse para mim, Cris, eu te concedo um desejo, eu permito que tu traga alguém do mundo dos mortos para a vida, eu traria o pastor querido. Porque ele é um homem que estava deixando um legado. É a pessoa que me ensinou boa parte do que eu sei fazer. E para a minha vida e para a vida das pessoas que eu conheço, ele traria muito mais benefício de Deus do que o meu próprio filho e a minha própria mãe. Pergunto para ti, quem poderia dizer isso da tua vida, que não fosse os teus filhos, os teus irmãos, o teu pai e a tua mãe? Quem diria isso a respeito de ti? Será que nós somos semeadores? A pastora me convidou para trazer essa palavra. Eu preguei ela num culto de quarta-feira na igreja do irmãozinho ali, que hoje é o motorista da van. E eu falei da importância da palavra de Deus
e do testemunho que nós precisamos dar em relação a ela. Começou o culto, abre o culto, uma moça tem um testemunho, oferta. Se ele tiver acesso a isso, ele pode falar se eu estou errado. Na hora da oferta, calculo eu, Cris, que não entrou R$500 de oferta numa igreja de 70 pessoas. Uma igreja muito simples, irmãos, humilde. Uma igreja que não tem piso assim, é piso de cimento, né, irmão? Pitado. No término da palavra, o pastor abriu o coração dele e disse: muitas pessoas querem vir para a igreja e a gente não tem condição de buscar. Nós temos uma Tupic, está caindo aos pedaços, verdade ou mentira? Não tinha nem freio no dia que ele foi me buscar. E o pastor recusando pedidos de pessoas de bairros, pessoas carentes, de bairros pobres, que queriam ir para a igreja. E ele, no final do culto, compartilhou o coração dele com a igreja. E o Senhor falou comigo: Cris, vai lá e fala com a igreja. O irmão estava lá, né? Falei: pastor, o senhor me empresta o microfone mais 30 segundos? Empresto. Eu disse: gente, o pastor está falando aqui da Tupic. Diz que tem uma Tupic lá não sei aonde, custa 22 mil. E eu senti no coração de dar uma oferta. E a recompensa eu recebo agora. Deus não vai me dar nada além do que eu estou falando. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É o que está escrito. Quem faz publicamente já recebeu a recompensa publicamente. Mas o que Deus falou para mim é: tu vai lá e tu vai ser como Jesus que disse: Lázaro sai. Só que antes de Jesus dizer Lázaro sai, ele olhou para o céu e disse: Pai, eu só estou falando contigo para eles crerem. Então eu estou aqui dizendo só para vocês crerem. O Cris vai dar uma oferta de tanto. Eu posso compartilhar, não é nada exorbitante, R$1.000. Quando eu termino de falar, uma moça vem correndo, abraça o pastor e diz: pastor, eu vou dar mais 1.000. O menino que chegou na igreja a primeira vez, que entregou a vida para Jesus, veio correndo, abraçou o pastor e disse: eu vou dar mais 2,5. E aquilo começou um murmúrio dentro da igreja, o povo começou a ficar tudo doido. Resumindo, entrou R$22 mil de oferta. Uau. E é a van que trouxe nós para esse culto hoje. Irmãos, eu estou há 90 dias de pé. Fundiu o motor do meu carro. Eu não posso arrumar porque o cara me vendeu um carro adulterado na garagem. Eu estou 1 ano e 8 meses no processo. Eu poderia pensar: vou pegar esse dinheiro, vou guardar, né? Irmão, é para o reino. Eu congrego lá, querido. O pastor é o pastor? Não, mas é o reino de Deus. É o reino de Deus, querido. Não estou falando isso para me gloriar, eu estou falando isso para te ensinar. Um evangelho de preocupação de mundo. Jesus diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Não te preocupa com amanhã, já basta a carga de cada dia. Aí eu olho para a minha vida e eu me peço para que tu olhe para a tua. Eu fico imaginando: Jesus andou 3 anos e meio, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele não tinha um burro, irmão, para andar. Tu acha que eu vou me queixar porque eu não tenho carro? Não vou me queixar, eu vou andar. Amém. Alguém falou: Cris, bota eles trabalhar e pega 50% do salário. Eu fiz os cálculos, 9 mil eu ganharia com a vida deles. Mas eu estou servindo eles ou estou explorando eles? Irmão, Jesus não te prometeu riqueza nenhuma. Tinha um culto, gasofilaço, Jesus está aqui. Aí chega um com uma lote de 100 mil. Branco. O pessoal começou a botar um monte de dinheiro. Aí vem vindo uma viuvinha, renguinha. Ela bota umas moedinhas. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, ela deu mais do que todos. Todo mundo se escandalizou. Jesus, como? Jesus, como? Eles estão dando do que lhe sobra. Ela deu tudo o que ela tinha.
Deus não está preocupado com o quanto tu vai dar. Deus está preocupado com o quanto tu vais perder. O quanto tu estás perdendo para as outras pessoas viverem. É a verdade, o Evangelho ele é assim. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de perda. Tu precisa morrer para viver, perder para ganhar, ser o último, ser o primeiro, ser o menor para ser o maior. Se alguém te pregou algo diferente, mentiu para ti. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de perda. Não acumuleis tesouro na terra, acumuleis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem. Pois bem, qual é o caixa eletrônico do reino, meu Deus? Eu quero ir lá botar 100 reais. Sabe qual é o tesouro no céu? Eu vou apresentar para vocês o meu. Aqui, ó. Todas essas pessoas são os meus tesouros no céu. Todos eles. Meu filho está ali. Foi para a escolinha. Eu digo para ele, tu não é neto de Deus. Se tu não quiser servir o Senhor, o problema é teu. Tu acha que eu estou preocupado se ele vai ter carro? Estou nem aí. Tu acha que eu estou preocupado se ele vai ter uma formação de faculdade? Muito menos. Se ele chegar com 15 anos para mim e dizer, pai, eu quero ser missionário. Eu digo, vai, cara. Só vai. E se ele morrer, eu dou para ele um enterro digno. Vai ganhar almas para Jesus. Eu não crio a minha família para esse mundo. Eu crio a minha família para o céu. Glória a Deus. Eu não quero as coisas dessa terra. Aí tu diz, mas Cristo anda bonito. Eu ganhei isso aqui do dono da Floriza lá, graças a Deus, né? Minha irmã Marli lá, ela me manda. Tênis eu ganhei de presente. Esse anel também ganhei de presente. Eu já dei uns 7 desse, irmão. É lá dos como é que é? Os Paraguai lá. Né? Os camelô. E pronto. Eu não vou andar com um anel de R$2.000 no bolso, no dedo. Não ando. Eu vendo dinheiro e compro as coisas para casa. Não ando. Os meninos me conhecem. Primeira terra, coração duro. Segundo, é aquele que abandona a fé por causa das perseguições promovidas pela palavra. Irmão, tu quer andar com Cristo? Tu vai ser perseguido. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, a perseguição virá certamente para aqueles que buscam uma vida piedosa. Quando Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, o que é a justiça do reino do céu? A justiça do reino do céu é tu dar para o outro que é de direito. O que é o direito? É o amor. Glória a Deus. A gente precisa fazer isso. Então, a terceira terra é essa, que recebeu com alegria, mas vindo as preocupações do mundo. Irmão, eu vou, pastora, a senhora e o seu Walter têm toda a liberdade em qualquer momento de dizer, Cris, eu discordo. Qual foi a sentença para Adão? Alguém lembra? Não. Pronto. Vocês acham que esses trabalhos que o mundo oferece são bênção? Quantas horas do teu dia tu trabalha na tua empresa? Desculpa, 10, 12? Quantas horas do teu dia tu trabalha para o reino? Quanto do valor que a tua empresa arrecada tu investe no reino? Mas quanto tu investe na tua casa? Sim, o Senhor se preocupa porque Ele falou, vocês constroem belas casas para si, a minha casa está destruída. A ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, aprendi isso com o pastor de vocês. Nunca me esqueço, ele operou os olhos, pregou aqui de óculos. Eu estava sentado ali com o falecido Di, ele pregava e não chorava, ele pregava e não chorava, e eu dizia, isso é o Evangelho. Não tendes porventura casa onde comer ou beber? Por que envergonhais a igreja de Deus e menosprezais o que nada tem? Quem é a igreja de Deus? É nós, as pessoas. Por que vocês comam antecipadamente os seus pratos, as suas comidas, e a ponto que as pessoas saem bêbadas, enquanto as pessoas saem com fome? Tu não tem casa onde comer ou beber? Por que tu envergonha os que nada têm? Por que tu menospreza eles? Quando tu come, tu se preocupa se tem alguém passando fome? Meu Deus. Quando tu passa de carro, tu vê um irmãozinho na chuva, tu para dar carona?
Eu não sou hipócrita, eles me conhecem. Tudo que eu falo aqui para vocês são coisas que a gente pratica. Que tipo de evangelho a gente tem crido? Vamos seguir adiante. Mas, versículo 20. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina. E eles dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 por um. Que colheita é essa, gente? Eu falei para eles ainda semana passada, eu posso ficar nessa casa, eu tenho 37 anos, vou fazer agora em setembro. Se Deus me der graça para viver 20 anos, que eu não sei se vai ter tudo isso, eu tenho 57. Eu vou ficar mais 20 anos nessa casa, cuidando de outras pessoas que vêm depois de vocês. Mas vamos dizer que o meu amigo Rafa, que está ali comigo, o Rafa saia dali transformado pela palavra de Deus, pelo ensino, pelo princípio. Irmãos, você sabe que muita gente chegou na minha casa achando que falava em línguas e foi embora crendo que não falava? Que só balbuciava coisas sem sentido? O demanto rebe suba de cantarabachai. Porque tem gente que ouve e replica, mas não fala. Postei para eles um vídeo hoje de uma mulher mãe de santo sentada, vou mandar para a pastora Heloísa, sentada com as guias, com taça, com as outras mães de santo, cantando o corinho evangélico. O leito de fama, e cantando os corinhos evangélicos. E no final ela pega a taça, que ela estava incorporada, ela pega a taça e ela fala em línguas. Foi ou não foi, gente? Ela falou em línguas, mas é um demônio. O Rafa sai dali com a palavra de Deus no coração. O Rafa pode voltar para a terra dele e o Rafa pode abrir lá uma congregação. O Rafa pode ganhar lá 500, 1.500 almas, pode ter aquele lugar lindo, cheio de coisa boa. Eu fui coparticipante disso. É isso que ele está dizendo. Alguém que recebeu a palavra verdadeiramente, esse vai produzir 30, 60 e 100. Eu participei daquilo que Deus fez na vida dele. Ele pode nunca mais voltar lá para minha casa, nunca mais, nem dizer obrigado. Mas eu sou participante. Participante. 30, 60 e 100. Quem pode olhar para nós e dizer: eu traria tu de volta à vida, porque a tua vida impactou a minha espiritualmente falando. Eu quero deixar um legado. Eu não quero deixar herança. Eu quero deixar legado. Quero ganhar almas por reino de Deus. O Senhor quer almas, 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 almas. Jesus, 21. Então Jesus lhes perguntou: por acaso alguém, olha isso aqui. Então Jesus lhe perguntou: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a sua luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Acaso Deus vai depositar luz sobre a vida de alguém para essa pessoa ficar escondida? Isso é inútil. E Deus não trabalha com inutilidade. Uma pessoa que ela foi iluminada por Deus, pelo Espírito de Deus, ela é colocada pelo Senhor num lugar onde ela alcança a vida das pessoas. Será que nós temos a luz de Deus, a luz de Cristo? Quem nós estamos iluminando? Quem nós estamos tirando de uma condição de escuridão? Cara, a tua vida precisa impactar a vida de alguém. Percebe-se aqui no texto que o resultado
da terra não muda o semeador. Por isso que eu fiz questão de abrir em 1 Coríntios capítulo 3. Um semeia e um rega, mas o crescimento é de Deus. Eu não me frustro por as pessoas ouvirem a palavra de Deus e rejeitar. Eu não me frustro por ajudar as pessoas e elas nos traírem. Não tenho frustração. Eu fico triste. Eu sou um homem, mas eu não me frustro. Por quê? Porque não sou eu que dou o crescimento. É Deus. Eu não tenho a ousadia, o Cris, eu não tenho a ousadia de dizer, eu ganhei uma alma para Jesus. É Jesus quem ganha a alma para si mesmo. Eu só sou o cooperador. O Cris era uma enxada, toda podre, o cabo podre, a parte de ferro toda arrebentada, de tanto eu dar machadada de mim mesmo no mundão, e eu era inútil, lá jogado, morto nos meus delitos e pecados. Lá ninguém me queria, nem o meu pai queria botar a mão em mim, nem a minha mãe, porque é muito sujo. Entendeu? É uma ferramenta que ela é inútil e não dá para fazer nada. Aí Jesus ele vem, ele pega essa ferramenta inútil, ele troca o cabo dela, faz novo, ajeita tudo, e agora Jesus ele pega a minha vida e ele faz assim com ela. Sim, porque nós somos servos de Deus, não está escrito? Não está escrito? Nós somos servos, nós somos cooperadores. É Jesus quem usa a nossa vida para a glória dele. Eu vou receber segundo o meu trabalho? Vou, mas a semente que cresce, ela cresce porque Deus lhe deu o crescimento. Nós não somos melhores do que os outros, gente. Nenhum de nós. Se Deus tirar uma vírgula da graça dentro da tua vida, tu volta para o buraco de onde tu está. Se Deus tirar uma vírgula da graça dentro da minha vida, eu volto a vender droga. Eu não estou aqui porque eu sou melhor ou bom, ninguém está aqui porque é melhor ou bom. Nós estamos aqui porque nós somos aqueles que receberam de Deus a oportunidade de conhecer os mistérios do reino. Nós somos aqueles que o Senhor chamou para mostrar a sua intimidade, mostrar o seu caráter, mostrar a sua grandeza, a sua particularidade. Se tu tens a luz de Cristo, tu precisa brilhar. Para quem nós estamos brilhando? Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros. Preguei isso ontem lá em casa. E acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tem. O que ele está falando? Ele está falando a mesma coisa dos talentos. Foi confiado 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Está escrito que foi dado segundo a capacidade de cada um. Irmão, Deus te dá segundo a tua capacidade. Ele sabe o que tu podes e o que tu não podes. Mas aquele que ele deu 5, multiplicou e trouxe 10. Servo bom e fiel. O que tinha 2, multiplicou e trouxe 4. Servo bom e fiel. Mas o que tinha 1, escondeu porque teve medo. Teve medo. Essa palavra medo, ela está ligada em Apocalipse ali, mas os covardes não herdarão o reino. O covarde é aquele que sabe o que deve de fazer e não faz. Teve medo, o covarde, ele foi covarde. Foi tirado dele e foi dado para quem? Para o que tinha 10. É isso que ele está dizendo. Aquele que tem receberá mais. Mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tem. Quantas vezes na tua vida, na tua caminhada de fé, tu viu pessoas que chegaram depois de ti passarem na tua frente? Sabe por quê? Porque elas fazem além do que tu faz. Elas estão renunciando para o reino.
elas estão multiplicando para o reino. Elas entenderam a mensagem do Evangelho e elas estão produzindo 30, 60 e 100. Elas estão passando na frente, por quê? Porque tu não estás sabendo lidar com aquilo que Deus te deu. Tu está escondendo. Por quê? Porque tu tem medo. Medo. Eu aprendi muito esses dias com um amigo, que se tornou um amigo meu agora. Ele não congrega, irmãos, ele não tem uma igreja, ele caiu de ponta cabeça no rio, de carro, bateu com a cabeça, e ele teve uma experiência com Deus embaixo d'água. E ele saiu dali e a vida dele mudou. Esse rapaz, ele começou uma empresa agora, ele mora num apartamento alugado em frente ao Caculanche, tem uma esposa que ganhou uma menininha com aquela probleminha na boca. Como eu tenho aprendido sobre a justiça do reino com ele? Nós perdemos um colaborador que pagava o nosso aluguel mês passado na casa, uma pessoa muito importante aí na cidade, e eu estava preocupado com o aluguel. E eu fiz uma live sobre alguns ensinos bíblicos, e ele entrou no final da live, e ele e a Flávia conversaram. E a Flávia compartilhou para ele falar comigo, eu estava muito triste, né? E ele imediatamente me ligou. Ele disse: Cris, não é justo que as pessoas possam viver uma boa vida e vocês aí passando essa dificuldade. Eu vou te mandar um valor. Irmãos, ele paga aluguel. Ele não é um cara que tem dinheiro assim, ele é um cara que conta o dinheiro. Ele pagou 2 meses do nosso aluguel. O que ele não poderia fazer com esse dinheiro para ele? Ele nunca entrou na minha casa, ele nunca passou do meu portão. Ele diz: eu não quero entrar. Ele manda roupa, manda as coisas. Não quero entrar. Eu só sei que eu preciso ajudar vocês. Isso é a justiça do reino, cara. Aonde a gente está depositando o nosso tesouro? Estou acabando. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tem. Irmãos, aqui não é dinheiro, amém? Amém? Não é dinheiro. Aqui é sobre servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, vou te acrescentar coisas maiores. Tu começa com um trabalhozinho na rua, cuidando de gente da rua. Daqui a pouco, isso o Senhor expande e tu já vai conhecer outro tipo de gente. Daqui a pouco, tu expande, já está sentando na mesa de pessoas mais importantes. E assim, tu vai crescendo. Mas o teu coração permanece o mesmo. O Senhor está te levando em lugares, por quê? Porque tu é um servo bom e fiel. O que eu estou te dando, tu estás multiplicando, tu está... 26. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com o lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, a semente germinaram e cresceram sem ele saber como isso acontecia. Pois a própria terra produz o fruto, primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Aí é o que a pastora ministrou aqui. Tu lança as sementes, mas tu não sabe o que vai acontecer. Então, a gente trabalha para o Senhor, a gente trabalha para o reino de Deus, e nós somos aqueles que estão lançando as sementes. Elas já estão na terra, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente continua semeando. Só que daqui a pouco aparece um talinho, e tu diz: opa, está dando alguma coisa. Daqui a pouco vem as folhinhas, opa, está dando alguma coisa. Daqui a pouco vem o fruto. Quem mora com a gente que já trabalha fora, levanta a mão ali. Ó, temos 3, um está lá fazendo o sacerdócio real. Temos 4 pessoas que moram com a gente e trabalham fora. Estão dando fruto. Quantos meses, Carlos? Lá em casa? 1 ano e 4 meses. Quantos meses trabalhando? 8 meses. Quanto tempo lá, Antônio? Agora? Trabalhando fora,
Então ele veio, depois foi trabalhar numa casa, foi ser obreiro de uma casa e voltou. E agora nós temos o Guilherme, né, Guilherme? Que também começou a trabalhar. Os frutos. Os frutos. Mas sabe o que aquele moreninho ali faz, esse irmãozinho moreno? Não que os outros não façam. Ele trabalha numa cozinha de um restaurante, de uma empresa. Ele ganha um vale alimentação. 200 e poucos reais. A minha esposa tem um problema de saúde. Ela não pode comer qualquer coisa. Não pode comer glúten, nem lactose, nem açúcar. Ela tirou 1,20 m de intestino. Ela tem uma cicatriz fora. Basicamente, a pastora Eleusa tinha as mesmas dores, né, pastora? Esse irmãozinho, ele dá o cartãozinho dele para a Flávia, para ela poder comprar os pãozinhos sem glúten. É o fruto. É uma semente que foi plantada dentro dele, que deu os talinhos, deu as folhas, e agora, com o trabalho dele, ele abençoa a minha esposa. Os frutos. Jesus perguntou, Clinton, estou acabando, com o que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrever? É como uma semente de mostarda, embora seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até se tornar uma das maiores plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Eu quero trazer para uma forma prática. É uma semente invisível que é plantada na terra, no coração de alguém, que quando ela produz, ela se torna uma árvore tão grande que as pessoas agora vêm se abrigar e vêm se alimentar dela. Quantas pessoas se abrigam na tua vida? Quantas pessoas se alimentam da tua vida, gente? Irmão, o que eu vivo, o que ela vive, a pastora, isso é para todos vocês que creem. Tu pode dizer, eu não sou capaz. Essa foi a colocação de muitos profetas. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, o outro eu tenho lábios impuros, o outro... Eu, 7ª série, um traficante, pronto para ser preso eu estava. Deus me resgatou. Hoje a gente abriga essas pessoas e alimenta essas pessoas. Eu estou falando espiritualmente, amém? Espiritualmente. Também fisicamente, mas espiritualmente. Isso é para ti? Tem pessoas aqui que têm infinitamente mais condição do que eu, que poderiam fazer um trabalho 10 vezes mais excelente do que eu faço. Tu podia ser o pastor, o pregador, o que dá. Será que lá na empresa, tu reúne teus funcionários? Segunda-feira, gente, primeiro dia da semana. Que hora é o horário? 8 horas começa? Então, das 8 às 9h30 nós vamos ter um tempo. Nós vamos ter uma mesa de café, eu vou falar do Evangelho de Cristo para vocês. Eu vou pagar essa 1h30 para vocês trabalhando, mas eu vou pagar para vocês ouvirem o Evangelho de Cristo. Vocês conhecem, desculpa, eu tenho um compromisso com Deus. Tem um dentista aí famoso, Dental Clash. Esse cara, ele paga os funcionários para ficar numa sala, sentado que nem aqueles monges, com uma velhinha acesa, e ele fica fazendo espiritualidade. E tem gente crente lá, que está se desviando porque ele usa do espaço do trabalho para fazer isso. Vocês sabiam disso? Por que os pagãos e os ímpios têm dedicação e nós não temos? Porque a gente não entendeu a mensagem do Evangelho. A gente não é uma terra boa. A gente não é uma terra que produz. Estou acabando, últimos versos. As aves podem fazer a seu editar. Ele, e termino aqui, usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Ponto. Aliás, vírgula, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas. Mas depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava-lhes o que ele queria dizer. A importância da semente do Evangelho. Mais do que o teu valor como oferta, é a tua vida entregue no altar de Cristo. Eu penso que o altar é lugar de sacrifício, gente.
E se eu estou num altar, eu preciso ser o sacrifício. O poder da semente do Evangelho. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, eu gostaria de orar por vocês. Em nome de Jesus, eu não sei se querem botar uma canção primeiro. Bota uma canção. Pastora, pode botar uma canção ou eu oro? Não, pode orar depois. Então eu vou orar, amém, gente? Vamos orar? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Isso aqui, nós entendemos que isso não é um livro comum, Deus. Muitas pessoas querem ouvir o Senhor, mas não querem ler a tua palavra. Quando está escrito que a tua palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados, e ela tem poder para separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, e nos mostrando quem nós somos realmente. Hoje a tua palavra foi ministrada. O Senhor tem compromisso com a sua palavra, que ela produza, Deus, o fruto desejado pelo Senhor. Como eu disse aqui no começo, um rega, um semeia e um rega, mas o crescimento provém do Senhor. Que essa palavra cresça no coração dos meus irmãos, que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente possa buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Não deixe a gente ser aqueles, Pai, que abandonam a fé por causa das perseguições promovidas por causa da palavra. Muito menos, Deus, não permita que nós sejamos aqueles que estão sobre os espinhos, Pai. Afasta de nós as preocupações diárias, Pai. Afasta de nós a ilusão das riquezas. Afasta de nós a sedução das coisas boas. Tua palavra diz que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não provém do Senhor. Nos perdoa, Deus, nós somos muito falhos. Nós somos muito falhos, Deus. Faz de nós pessoas melhores, Senhor. Primeiramente para Ti, Deus. Depois para as pessoas. Tua palavra diz que a terra clama, geme pela manifestação dos filhos. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão aqueles que são discípulos, seguidores, aqueles que vão dar continuidade, Senhor, ao teu trabalho? Pois está escrito, quem crê em mim verdadeiramente, fará as mesmas obras e obras maiores, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ensina, porque a tua palavra também diz que o Senhor corrige e disciplina os filhos que amam. Então, nos corrija, Pai. Nos disciplina, se for preciso nos açoita, Deus, porque assim nós sabemos que somos amados por Ti, Pai. Afasta-nos, Deus, da nossa carne, do nosso coração enganoso, e que nós possamos estar sujeitos à Tua palavra. Abençoa cada alma aqui presente, Senhor, cada coração, cada casa, cada família, que sejam, Senhor, casas sacerdotais, Senhor, de pessoas fiéis à Tua palavra. Que cada casa nesse lugar seja uma congregação aberta para receber, Senhor, os aflitos, os angustiados, aqueles que estão doentes, os desabrigados, os famintos, os que estão nus, os que estão enfermos e os que estão presos, Senhor. Em nome de Jesus. Porque no final o Senhor dirá para os que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu fui um estrangeiro e me abrigasse, eu estive enfermo e fosse me visitar, eu estive preso e fosse me visitar. Mas os da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber, eu estive nu, não se preocupasse, não me aquecesse, eu fui um estrangeiro, não me hospedasse, eu estive enfermo, não fosse me dar auxílio, eu estive preso, não fosse me visitar. Mas quando, Senhor, foi que te vimos dessa forma? Cada vez que tu recusou ajuda a um dos meus pequenos, a mim tu estavas recusando.
tenha misericórdia de nós, da nossa geração, e levanta homens e mulheres que entenderam a tua mensagem e que se sacrificarão para que outros possam viver. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. 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 Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Me ama já ali embaixo, Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Amém. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos, Senhor, por este tempo que tu derramaste sobre nós a tua tão preciosa palavra. A tua palavra é tudo para nós. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus, ela nos alimenta mais do que a comida física. Precisamos sim de uma comida física, mas precisamos mais
da palavra que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que aprendemos nessa noite. E nós nos dispomos, Senhor, a viver aquilo que Paulo falou para Tito. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Amém? Amém. Na comunidade onde eu recebi a fundamentação que eu tenho, que tem me sustentado nesses meus 36 anos de caminhada com Jesus, esta palavra me foi ensinada desde o princípio, que o dia em que eu tivesse ensinado verdades para alguém, e esta pessoa tivesse essa verdade confirmada no seu coração e transmitisse para uma outra geração, que transmitiria para a seguinte, aí eu poderia considerar que eu dei frutos. Porque se a semente o que eu vivi não transformou uma outra vida, e aquela vida não levou outra à transformação pela palavra de Deus, então não houve frutificação na minha vida. E eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho colhido isso, e eu tenho certeza de que Deus vai derramar sobre a vida de todos que, acolhendo essa palavra, vivenciarem para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Obrigada, Cris, pastor. A gente tem uma liberdade que acaba chamando pelo nome, mas é um título que Deus te deu, né? É um título que eu mesma, na minha condição pastoral, reconheci o teu pastoreio, porque Deus me deu a palavra para reconhecer e ungir a ti. Então, obrigada. Que o Senhor derrame mais ainda sobre ti, que tu derrame sobre todos e todas, a Flávia, os teus filhos e esses filhos espirituais frutifiquem, né? Assim como todos nós aqui, todos os que têm caminhado conosco, comigo, com o Walter, e que têm recebido a palavra que nós temos derramado. Que nós possamos, sim, ter um dia, ouvir de Deus, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Que assim seja. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos. Segunda-feira que vem estamos aqui novamente, as portas estão sempre abertas e recebemos com todo o amor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.